Irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre esse Deus vivo, que é fiel nas suas promessas e os seus propósitos. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Quando eu estava pensando sobre o que é Deus aqui neste momento, eu pude perceber o seguinte: se toda a humanidade, por exemplo, ou todos os brasileiros, se aproximasse mais de Deus, eu tenho certeza que as internets estavam sobrecarregadas nesses momentos, porque todos estavam assistindo o culto, e quem não estava no culto. As televisões, ela estaria com um ibope muito pequenininho, se ele soubesse quem é esse Deus aqui, se as pessoas entendessem o que é esse Deus, e como Ele é bom, e como é bom estar perto dele. E a gente começa primeiro, irmãos, no Salmo 102, versículo 25, diz o seguinte: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Então, tudo foi criado por Deus, tudo que existe foi criado por Ele, e tudo subsiste por Ele. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. Então toda a criação de Deus, o céu e a terra, diz que envelhece. Uma hora ela vai ser transformada, mas Deus permanece sempre e eternamente. Então nosso Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Ele, em suas perfeições, propósito e promessa, Ele continua sendo sempre o mesmo Deus. Só que Ele age com emoções de formas diferentes. O caráter de Deus e os seus atributos não mudam. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filho de Jacó, sois consumido. Deus, Ele não muda, porque Ele é perfeito. Os seus atributos, seus caráter é perfeito. Então não dá para ser uma época Deus ser um pouquinho mais amoroso ou um pouquinho menos amoroso. Ele é perfeitamente amoroso. Ele é perfeitamente justo. Então não muda, o tempo não muda. Deus também não muda nos seus propósitos. Ele não é que nem um homem. Eu vou fazer isso. Acorda no outro dia fazendo algo diferente. Ele não muda, seus propósitos não mudam. Isso está em Salmo 33 e verso 11, que diz o seguinte: mas os planos do Senhor são eternos. Tem pessoas que fazem diferença no agir de Deus do Velho Testamento, no agir de Deus do Novo Testamento. Não tem diferença. No Velho Testamento, Deus era o Deus de graça, e no Novo Testamento, Deus é o Deus de graça. No Velho Testamento, Deus é o Deus da justiça, e no Novo Testamento, Deus é o Deus da justiça. Deus não muda, Ele é eterno. Seus propósitos também são eternos. Não pode ser modificado. As suas decisões serão mantidas para sempre. Seus propósitos nunca vai ser mudado. E a gente vê em Mateus 25, versículo 34, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, quando Ele pensou, Ele já criou a eternidade para o homem. Então não há uma mudança. Não é porque o homem pecou que ele falou, não vou mudar. Da agora em diante, eu vou mudar. Não. Ele continua sendo Deus e com os mesmos propósitos, porque Ele vai dizer aqui corretamente, ao dizer o seguinte, entrai, pois, na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Em Efésios 1, do 4 ao 5, ele diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da união com Cristo. Antes de fundar o mundo,
Antes de criar o homem, ele falou assim, ó, o ser humano que vai pecar, ele vai errar, mas eu vou enviar meu filho e ele vai ali morrer ali na cruz do Calvário, para que todos que crê tenham comunhão com ele. Então isso está desde a fundação, ele não muda. E nunca vai mudar. E através dessa entrega nossa a Cristo, segundo ele, nós tornamos filhos de Deus. Em Apocalipse ele diz assim, eis o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando a gente vê Jesus Cristo morrendo ali na cruz do Calvário, você fala, nossa, será que o plano de Deus não deu certo? Será que ele falhou no plano dele? Não. O plano dele foi antes da fundação do mundo, que Jesus viria ao mundo e ia morrer para perdoar os nossos pecados. Então ele não muda. Você nunca vai surpreender Deus. E ele nunca vai mudar. Deus é imutável nas suas promessas. Deus não é homem para que minta. O que ele fala, ele vai cumprir. Porque as suas promessas são verdadeiras. Porventura tem ele prometido e não fará? Ou tem falado e não cumprirá? Tudo o que ele falou vai cumprir. E a gente vê também, algumas vezes Deus muda de ideia. Será que ele pode mudar? Será que Deus se arrepende? Não, Deus nunca se arrepende. Vocês lembram a história do povo de Nínive? Eles estavam pecando, eles estavam desobedecendo a Deus, e Deus enviou Jonas para pregar que ele ia exterminar aquele povo. Que Deus estava irado com aquele povo. Mas quando aquele povo se arrependeu, então Deus tomou a decisão de que aquele povo poderia seguir os seus caminhos, as suas vidas. Por quê? Porque aquele povo se arrependeu. Não foi Deus que arrependeu. Então, o que a gente nota nesse versículo? Que quem arrepende é o ser humano, não é Deus. Deus foi justo e misericordioso com esse povo. É isso que ele exerceu. Ele exerceu a sua justiça, ao momento que ele vai e fala, manda Jonas falar àquele povo. A hora que ele se arrepende, Deus exerce a sua misericórdia. E Deus muda suas emoções. Ele fica alegre, ele se entristece, ele arde com raiva dos inimigos do povo de Deus, ele compadece dos seus filhos e ele ama com amor permanente. Então o Deus infinito também, apesar de ele ser infinito, magnífico, incompreensível ao homem, mesmo assim, ele se relaciona pessoalmente conosco. Ele vai dizer assim, Deus de Abraão. O relacionamento dele é com cada um de nós, é pessoal. Esse Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus pessoal. Deus é fiel em seu propósito. Qual deve ser o nosso propósito para a vida? Segundo Coríntios 5, versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Esse deve ser o meu propósito com Deus. Eu quero lhe agradar. Em Provérbio 19, versículo 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É o dele. Os nossos são muitos. Por isso que é bom, talvez, aqui, só para a gente pensar um pouquinho. É bom a gente chegar perto do Senhor e dizer, Senhor, me ilumina através da tua palavra, ilumina a minha mente, porque eu quero servir o teu propósito, porque o meu nunca vai chegar à verdade, nunca vai prevalecer. Em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Imagina esse Deus que eu falei para vocês, o poder que Ele é e quem Ele é. Imagina, Ele te ama.
E o texto diz assim: ele age em todas as coisas para o bem daquele que o ama. É isso que a gente tem que entender. E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diante da tempestade da vida, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Veja lá no Salmo 138, versículos 7 e 8. Se estou cercado de problema, o Senhor preserva a minha vida. Irmãos, nós temos alguém que criou o céu e a terra. Alguém que governa tudo. E ele está dizendo o seguinte: ele está cercado de problema. Alguém estende a sua mão contra a ira dos meus inimigos e contra a mão direita e me salva. O Senhor cumprirá os seus propósitos comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. A palavra de Deus cumprirá os seus propósitos. Quando a palavra de Deus é falada, ela vai cumprir seus propósitos. Quando Deus fala, está em Isaías 55, versículo 11. Ela vai cumprir. Em Isaías 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Vocês viram o segredo de ser amado por Deus e o segredo de ter paz? Olha bem aqui, ó. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia no Senhor. Por isso que eu falei para vocês, se todo mundo no Brasil, né, confiasse, acreditasse em Deus, irmãos, as internet estava totalmente lotada de todo mundo querendo assistir um culto online ou estar dentro da casa do Senhor. Porque Deus cuida de nós. A paz vem dele. E a gente tem que crescer nessa dimensão. A gente tem que entender e entregar essa vida para o Senhor. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Deus não é homem que se minta. A promessa do Senhor sempre cumprirá. Hebreus 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu e ele vai cumprir. As promessas do Senhor é maravilhosa. Olha o que ele diz. Em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Ele se preocupa com cada ser humano que ele criou. E cada ser humano que ele criou, ele bate na porta. Porque ele criou para morar no coração dessa pessoa. Ele bate na porta e diz o seguinte, o texto: se alguém ouvir a minha voz, porque ele fala também. Ele fala através da palavra, ele fala conosco. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha, irmãos, ele está batendo na porta e está dizendo assim: ser humano, criatura minha, deixa eu entrar nesse coraçãozinho teu aí, deixa eu fazer morada nesse coraçãozinho, deixa eu cuidar das tuas aflições, das tuas dificuldades, das tuas lutas, dos teus problemas emocionais. Mas deixa, confia em mim, entrega a sua vida totalmente a mim. Queira conhecer melhor como é essa mensagem. O objetivo é a gente conhecer melhor Deus, saber quem Ele é e ter essa intimidade maior com Ele. No Evangelho de João 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira em que deu seu Filho unigênito. O Deus que criou o céu e a terra, Ele se preocupa comigo e com você. O Deus, irmãos, é algo tremendo assim, que a gente tem que ver que o Deus que criou o céu e a terra é o Deus que revela na palavra e é o Deus que comanda o mundo.
Ele não é um Deus, Ele é o Deus que criou o céu e a terra. E esse Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele dá o seu Filho. Veja, Ele não, vamos dizer, o próprio Jesus, Ele não importou a dor e o sofrimento, Ele não olhou para isso, mas Ele olhou para mim e para você. Porque Ele sabia que a gente ia passar nesse mundo por aflições, por sofrimento, e se a gente não tivesse uma relação com o Pai, a gente não ia suportar, não ia ter a paz. E Ele sabia também que a gente não ia alcançar a vida eterna. Então Ele olha para nós, esse Deus tremendo, esse Deus magnífico, e Ele diz assim: meu objetivo é que ninguém pereça, mas eu quero que todos sejam salvos. Eu quero cuidar de cada um, eu quero sustentar cada um, e eu quero levar cada um à eternidade, para o propósito que foi criado. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, essa promessa é fiel, como a promessa anterior é fiel também, porque as promessas do Senhor, porque Deus não muda, então ela cumpre. As palavras que Ele falou vai cumprir. Então Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, porque Ele é. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem vida, mas quem tem Jesus tem vida. Se eu e você, se nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida, nós temos o perdão, nós temos a transformação, nós temos a certeza de uma vida após o sepulcro. A morte não tem poder sobre nós, porque nós temos a vida, quem é Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus fala conosco: porque eu sou que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de fazê-lo prosperar. É isso, irmãos, por isso que eu falei, se as pessoas entendessem isso, ele se voltava totalmente. Se as pessoas conhecessem mais de Deus, se eles tivessem uma intimidade maior com Deus, ele se voltava totalmente. Porque veja bem, eu tenho um propósito de prosperar, eu tenho o propósito de fazer feliz, de te abençoar, tanto financeiramente quanto espiritualmente, de caminhar ao teu lado, de estar ao teu lado. E aí ele vai dizer o seguinte: e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não importa, esse povo estava com dificuldades, eles estavam como na Babilônia, como escravo naquele momento, mas Deus falou assim: vocês não sabem quem eu sou, e vocês não entendem o grande amor que eu tenho com vocês. Vocês estão passando por essa crise, por esse momento difícil, mas eu tenho um plano especial para vocês. Eu vou fazer vocês prosperar. Esse propósito, essa promessa de Deus vai cumprir em nossas vidas, se a gente nos entregar a Ele de coração. Em Isaías 41, do 8 ao 10, ele diz: vocês, porém, ó Israel, meu servo. Ele chama seu povo de servo dele, servo do Todo-Poderoso. E aí, eu o escolhi. Jacó também chama, a quem eu escolhi. Jacó. E depois ele fala, descendente de Abraão, meu amigo. Aquele que criou o céu e a terra e tudo que existe chama você de amigo.
Irmãos, por isso que eu falei para vocês, a gente é uma dimensão, vamos dizer, espiritual, mas essa entrega pode fazer com que a gente se aproxime mais dele e possa ver que ele é nosso Pai, que ele cuida de nós, que ele nos escolheu, que ele chama de amigo. E ele vai dizer: eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos distantes, e os chamei. E disse, ele tinha libertado aquele povo. E aí ele diz assim: vocês é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Não importa a dificuldade, esse povo estava passando por dificuldade, e eles estavam desesperados. Mas Deus está falando: vocês é meu servo, vocês é meu amigo, eu não rejeito vocês. Por isso não temas. Não importa a circunstância que está acontecendo na face da terra, não importa o que está acontecendo na nossa vida, o Senhor só fala: não tema. Não tema, pois estou com vocês. Irmão, começa que eu peço para que o Espírito Santo comece a revelar no teu coração quem Ele é. Quem Ele é. Quem é Deus? Esse ser tremendo, esse ser grandioso, esse ser que criou o céu e a terra, está com você. Ele está na tua vida, Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você. E Ele, ao mesmo tempo que Ele protege você pessoalmente, Ele está cuidando do universo, Ele está no controle de tudo. E aí Ele diz: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Não tenha medo da circunstância, não tenha medo das coisas. A gente, em nome de Jesus, a gente está olhando muito para a circunstância, para os problemas. Vamos deixar de lado, vamos olhar para o Criador de tudo que existe. Vamos olhar para Cristo, para Deus, para o Senhor, para o Salvador. Vamos olhar para Ele e vamos ver Ele governando tudo isso e o poder que Ele exerce sobre tudo. Pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei. Quem vai nos dar força para vencer as tempestades é Ele. É Ele. Eu vou ajudar. É Ele que pega nós pela mão. E eu segurarei com minha mão direita de poder e vitoriosa. Por que a gente vive tão olhando para as coisinhas? Fica olhando para esses, primeiro, os meios de comunicação, que só vêm com algo negativo. Parece que eles estão pagando, parece que eles estão querendo que todos se abaixem diante deles e se caiam e cabem todos os remédios que existem no Brasil e no mundo. É só tempestade, só tempestade. Tempestade atrai tempestade. Agora lê a palavra de Deus, vê o que Deus está falando. Por isso que eu falei para vocês, se as pessoas entendessem quem era Deus, quem é Deus, eles desligariam todos esses meios de televisão, WhatsApp, aonde também vem tantas coisas para nos desanimar. Irmãos, quem nos fortalece é a palavra de Deus. Quem nos fortalece é Deus, é o Espírito de Deus. E aqui, Ele vai segurar. E Ele vai dizer em Isaías 40, do 30 ao 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Podemos estar num momento de muitas incertezas, muita insegurança, um momento desanimador, mas irmãos, o Deus que te criou, se você foi criado por Ele, esse mesmo Deus que te criou, Ele vai te renovar a tua força, Ele vai transformar a sua vida. Então é Ele que nós devemos buscar,
É Ele que a gente deve adorar. É a Ele que a gente deve se entregar. E é a Ele que nós devemos ouvir. Aí voam alto como águias e corre e não fica exausto. Anda e não se cansa. Mas é quem confia no Senhor. Os jovens se cansam, mas quem confia no Senhor não se cansa. Porque o Senhor cuida dessas pessoas. Isaías 43, do 1 ao 3 diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, olha como ele vai, aquele que criou, por quê? Porque a gente tem que compreender que a gente foi criado por alguém. A gente tem que entender isso e tem que compreender. Aquele que formou a Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu paguei um preço. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Você que se entregou a Jesus, você é de Jesus. Você é daquele que criou o céu e da terra. Você é daquela pessoa que ama tanto você que se entregou por você ali na cruz para perdoar o teu pecado. Você é dele. Ele cuida de você. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixará em brasa. Irmão, isso é real. Para aquele que confia, para aquele que se entrega, para aquele que deixa Deus dominar. Isso é real. Isso é verdadeiro. Pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quando você está desanimado, veja as promessas do Senhor. Em 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com você, e não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Ele tem paciência. Ele espera. Se você estiver fazendo a vontade do Senhor e olhar ao seu lado e ver pessoas que diz que estão fazendo errado, o Senhor promete. Saiba, portanto, que o Senhor é seu Deus. Deus, Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações àqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele vai estar com você. Se você está passando por um problema que não tem solução, o Senhor fala com você: peça e será dado, busque e encontra, bate e a porta se abre. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Deus faz uma promessa de nos tornar filho dele, e que tem essa esperança deve fugir do pecado. Esse Deus é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que criou o céu e a terra. Eu fico olhando para esse Deus, irmãos, e fico vendo quem Ele é. Eu fico imaginando a perfeição que Ele é. Só que só existe uma coisa: a gente tem que se entregar para Ele. A gente tem que deixar Ele dominar. Essa talvez seja a nossa dificuldade. No mundo que a gente está vivendo, a gente sabe que nossos pais, os jovens, os adolescentes, sabem que o pai ama tanto ele. E muitas vezes eles têm dificuldade de obedecer seus pais. Agora imagina a dificuldade que temos de obedecer, de entregar a vida para Deus. Agora uma coisa eu vou dizer para vocês. Deus criou o céu e a terra. Tudo foi criado por Ele. Então não tem como você escapar dele. Não tem como você achar outro Deus. Não tem como nós dividir Deus, dizer assim: esse Deus é amoroso. O Deus que eu creio, Ele é amoroso. Mas Ele não é justo. Eu posso fazer o que eu quero.
Não, irmãos. Deus, esse Deus aqui que é imutável, que não muda, essas promessas vão cumprir. Agora, eu tenho que me entregar a Ele. Eu tenho que deixar Ele dominar. Eu tenho que reconhecer que a terra, ela faz o percurso dela porque o Senhor está no controle e diz: você tem que fazer isso. Porque ela tem que obedecer. O mar, Deus chega perto do mar e fala: para aqui, você não pode avançar. Ele para, ele obedece. Toda criatura obedece a Deus. Toda criatura reconhece Deus. Agora a coroa da criação que somos nós devemos reconhecer esse Deus. Nós devemos se entregar a esse Deus. Porque as promessas dele vai se cumprir. Não importa o que está acontecendo nesse momento. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, meu irmão. Em Cristo há solução. Em Cristo há solução. Cristo é a solução. Amém?